Olá, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês estejam na mais absoluta paz e tranquilidade. Os africanos escravizados não conseguiram carregar na sua travessia pelo Atlântico absolutamente nada. Quando muito eles traziam um talismãzinho, mas eles trouxeram uma coisa muito importante, a mente deles. As heranças que eles deixaram para nós em conhecimento, criatividade, elas fazem com que a gente também pertença ao continente africano. Por isso, nesse vídeo eu vou falar de um grupo etnolinguístico, os Bantus. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Os Bantus correspondem a um conjunto de povos que habitavam a região central da África, nas regiões que hoje compreendem Angola, Congo, Gabão e Cabinda. Eles compartilhavam o mesmo tronco linguístico. Eram falantes das línguas Bantu. Essa base comum permitiu que muitos traços culturais e significados religiosos fossem compartilhados entre os diferentes grupos dessa grande região. E esse compartilhamento se deu tanto na África quanto nas regiões em que eles foram inseridos devido ao processo diaspórico. Pessoal, é assim, ó, a palavra Banto ou Bantu designa uma grande família etnolinguística e é uma língua falada até hoje por cerca de 30% da população do continente africano. Apesar da semelhança linguística, existem diferenças entre estes grupos populacionais. Reforçando, é uma classificação baseada na semelhança linguística e por isso não se refere a um povo ou a uma etnia. Bom, mas vamos lá, né, turma? Vamos entender quem são, de onde vieram e para onde foram. A origem dos Bantus, ela se deu há cerca de 3 ou 4 mil anos atrás, no centro do continente africano, nas regiões das atuais Nigéria e Camarões. Eles só entendiam a vida no sentido comunitário. Viver não era só existir, era interagir em uma comunidade. Nessa grande cadeia de relações e de conexões. E tudo isso expresso em uma pirâmide vital, que essa força, esta energia que o ser humano tem dentro de si. Isso não significa que existia a mais absoluta igualdade. Na prática, existiam gradações que distinguiam esta força vital dependendo da proximidade com os antepassados. Galera, para eles, a palavra possuía um caráter sagrado e sacralizado. Mas aí, por volta do ano 1000 a.C., ocorreu a primeira expansão deste grupo populacional. Eles se deslocam para o centro do território africano. E durante muito tempo a galera achava que eles foram assim se expandindo ao longo do leito dos rios, como era comum em muitas comunidades e grupos da história antiga. Porém, pesquisas recentes, feitas através de recursos genéticos, afirmam que a expansão foi feita pela densa floresta tropical. Durante esse deslocamento, eles domesticaram plantas e animais, além de conquistarem povos que viviam da caça e da pesca. Os Bantus se tornaram povos agricultores que dominavam a pecuária e que ainda tinham domínio da técnica de produção de ferro e de fazer ferramentas usadas tanto como instrumentos de trabalho como armas de guerra. E tudo isso deu para eles uma grande vantagem sobre os povos que desconheciam a metalurgia. Gente, é um grupo populacional que vem da região da Nigéria e do Camarões e que se expande pelo interior do continente africano. Eles desenvolvem uma prática agrícola adaptada às florestas equatoriais, além de toda uma religiosidade, uma espiritualidade que dava muito ênfase ao culto dos seus antepassados, de sua ancestralidade.
Nesse processo de expansão, eles expulsaram ou se fundiram a população que já estava na região. Populações aparentadas aos atuais povos de língua Khoisan. Os Khoisans eram nômades caçadores. Os bantus a gente já sabe. Praticavam agricultura, caça, pesca e pecuária. Conheciam a metalurgia do ferro. E aí, né, gente, claro, eles tinham muita vantagem em relação aos povos que estavam na região. E o resultado disso é que até hoje o sul da África inteiro fala os idiomas bantus. Os chefes tinham poderes político, religioso e militar. Garantiam as boas colheitas e a relação harmônica entre os membros da sociedade. Também cobravam tributos. Porém, as coisas vão mudando de figura. Século VII. O islamismo começou a se propagar pela costa leste africana, difundido por comerciantes árabes. Os bantus entram em contato tanto com o Oriente Médio quanto com o norte da África e, por consequência, com os mercadores árabes e islâmicos. O islamismo se difundiu junto aos costumes dos bantus, mas acabou gerando uma forma particular de islamismo, menos erudito e com uso de atabaques. A influência cultural árabe determinou a formação da língua Swahili, uma língua banta, mas um quarto do vocabulário tem origem árabe. Mas, turma, a história não para e as coisas mudam. E vão mudando também para os bantus. No século IX, várias cidades bantas estavam ligadas ao comércio do Oceano Índico e eram comparadas aos mais ricos centros comerciais do mundo. E elas comercializavam ouro, marfim, pedras preciosas, ferro, couro e escravizados. A gente não pode deixar de reforçar. A escravidão do continente africano é diferente da escravidão moderna. Escravidão do continente africano diferente da escravidão moderna. Escravidão do continente africano diferente da escravidão moderna. E uma não justifica a outra. Entre os séculos X e XV, nós vamos ter o crescimento das aldeias. E esse crescimento vai gerar transformações muito grandes. Vão se formar reinos independentes com poder centralizado nas mãos de reis ou de rainhas. E esses reinos passaram a conquistar as aldeias vizinhas, o que acabou gerando conflitos e acordos diplomáticos. E a formação dos grandes reinos bantus. Dentre os diversos estados bantu, destacou-se um grande reino, o Reino do Congo. E eu fiz um vídeo falando deste reino, tá aqui no meu canal e eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês. Outro reino importante localizava-se na região do Zimbábue e Moçambique. Lá, o povo Shona fundou o Império Monomotapa. E ainda hoje a gente pode ver as ruínas das imponentes muralhas da cidade mais importante que eles fundaram, o Grande Zimbábue. Elas foram construídas no século XIII. A partir do século XV, a África subsaariana passou a ter contato com os navegadores europeus. Primeiro foram os portugueses, depois chegaram espanhóis, ingleses, franceses, holandeses. As potências europeias procuravam as riquezas do continente africano, mas a principal riqueza que eles encontraram revelou-se extremamente cruel para a população africana: o tráfico de escravizados. Os europeus iniciaram seu domínio na região e impuseram uma nova religião, o cristianismo. Impuseram também novas línguas, novos produtos agrícolas e novas formas de organização política. Mas, turma, essa imposição não ocorreu de boa, não. Não foi aceita de forma pacífica. Os africanos lutaram contra esses invasores e nós temos muitos heróis e heroínas que se destacaram na luta contra os invasores europeus. Mas a dominação foi ficando cada vez mais forte e atingiu seu apogeu nos séculos XIX e XX.
Quase toda a África estava sob o domínio das potências europeias. Turma, a gente vai ter a difusão das línguas europeias em todo o continente africano. Mas o povo não deixou de falar as línguas locais, não. Principalmente as do tronco linguístico banto. Elas não desapareceram e continuaram a ser faladas. Na segunda metade do século XX, as nações africanas intensificaram a sua luta pela autonomia e conquistaram uma autonomia política. E aí ocorre um resgate das tradições culturais africanas, incluindo a língua. Os africanos foram proibidos de trazer para o Brasil seus bens materiais, mas trouxeram outros bens igualmente valiosos. Sua inventividade, engenhosidade, talento artístico, visão de mundo e todos os conhecimentos que eles acumularam ao longo de sua história. O Brasil africaniza-se. A religião católica ganhou novas dimensões rituais. Nossas procissões ficaram mais coloridas. O som dos tambores passa a fazer parte das nossas festividades. Palavras como dengo, farofa, neném, quitanda, samba, que tem sua origem no tronco linguístico banto, passam a fazer parte do nosso vocabulário. Em uma fusão de línguas que faz com que a nossa língua seja chamada carinhosamente de português. Além de inúmeras outras heranças impregnadas no nosso jeito brasileiro de ser. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até este momento. Se você gostou, não deixa de curtir e de compartilhar com os amigos. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!